essa semana. Obrigado porque nós somos importantes para o Senhor. Continua cuidando da gente. Em nome de Jesus, amém. Amém! Fique com a nossa história de hoje. Eu estou precisando de uma caixa maior. Minha coleção de pedrinhas não está mais cabendo nessa. Eu vou ter que aumentar ela. Nossa, minha amiga! Quantas pedrinhas novas! Nossa ida ao Rio foi muito bom para sua coleção de pedrinhas, né? Foi sim, Samuca! Achamos muitas pedrinhas que eu ainda não tinha. Mas olha só, agora tem pouco espaço na minha caixa. Eu vou ter que precisar de alguma outra para poder guardar minha coleção. Aí sim, eu vou ficar ainda mais feliz. Você parece se importar muito com suas pedrinhas, não é mesmo, minha amiga? Sim, eu amo cada uma delas. Elas são valiosas para mim. Acho que hoje é dia de aprendermos uma lição muito importante. Está preparada para a nossa parábola de hoje? Sim! Então vamos lá! Havia um homem que tinha uma fazenda muito grande. Ele era muito rico. Até que um dia... Esse ano foi ótimo para minha fazenda. Olha como eu colhi. Minhas plantações deram muitos frutos. E o meu celeiro está tão cheio. Acho que está até pequeno pro tanto que eu colhi esse ano. Ainda tem alguns alimentos para colocar lá. O que eu vou fazer? Já sei. Vou aumentar o meu celeiro. Vou deixar ele ainda maior. Ainda assim vou conseguir guardar tudo que plantei, todos os meus bens. Vai ficar muito grande e eu vou ter ainda mais dinheiro. Quando meu celeiro for maior, eu vou ser muito mais feliz do que hoje. Fazendeiro, o que você está dizendo? Deus? É o Senhor? Estava ouvindo você dizer sobre sua alegria em ter ainda mais dinheiro. Sim, Deus. Eu vou poder comer, beber, descansar, porque terei colhido para muitos anos. Você está sendo bobo por pensar assim. Hoje mesmo você vai perder a sua vida. E o que você fará com tantos bens? Isso acontece com quem só pensa em guardar riquezas para si mesmo. E essa é a novidade de hoje. Mas Samuca, o homem perdeu a vida porque guardou o que colheu? Não, minha amiga. Ele não perdeu a vida porque guardou o que colheu. A lição dessa história é que não devemos nos preocupar tanto com o que comer ou beber nessa terra. Devemos confiar que Deus cuida de nós e que Ele vai nos dar tudo aquilo que for preciso para o nosso sustento. Quer dizer então que eu não preciso mais comer grama? Que Deus vai mandar ela lá pro celeiro para mim? Não, minha amiga. Quer dizer que Deus colocou aquela grama ali para você comer. O que você não deve fazer é ficar preocupada com o que vai comer amanhã ou em anos, como aquele fazendeiro da história. Devemos sempre saber que Deus vai cuidar de cada um de nossas necessidades e que não devemos ficar acumulando riquezas aqui na terra. Porque o que tem de mais valor é agradar a Deus e aproveitar nossa vida com Ele lá no céu. Devemos estar tesouro no céu. Mas como que a gente
Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja no nosso coração essa manhã, amém? Gente, a gente vai continuar a nossa série de exposições no livro de Salmos, e o salmo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ele faz parte de duas categorias diferentes de salmos. Ele é um cântico de romagem, também chamado de cântico dos degraus. O pastor Mateus pregou num cântico de romagem semana passada. Esses cânticos, eles eram cantados, né, eram canções curtas, músicas curtas, que eles cantavam em peregrinação a Jerusalém. Então, os judeus lá do Antigo Testamento, eles tinham que ir a Jerusalém uma vez por ano. Enquanto eles iam, eles cantavam, né, as viagens, todo mundo viajava junto, geralmente por conta de ladrões, por conta de perigos na estrada. E o pessoal, enquanto estava indo, cantava essas canções que nós temos do Salmo 120 até o Salmo 134. São 15 salmos aí. São cânticos de romagem. Eles também são chamados cânticos dos degraus, porque quando eles chegavam a Jerusalém, o templo tinha 15 degraus. Então era um cântico para cada degrau. Geralmente ia um lá e cantava, outro cantava. Então, esses dois motivos, né, que se nomeiam o Salmo 120 até o Salmo 134. O salmo que eu quero compartilhar com vocês também está na categoria de um salmo penitencial. O que é um salmo penitencial? Salmo penitencial é um salmo em que o salmista está rasgado diante de Deus por conta do seu pecado. Talvez o salmista pecou deliberadamente, ou talvez o salmista errou e tropeçou em alguma coisa que ele tinha de falha ali, e por isso ele escreve um salmo. Um exemplo é o salmo de Davi, o Salmo 51. Quando Davi cai com Batseba, e Natan vai e coloca o dedo na cara dele e fala que ele pecou diante de Deus, Davi escreve o Salmo 51. Os salmos penitenciais é o 6, 32, 38, 51, 102, 143 e o que a gente vai estudar hoje, que é o Salmo 130. Eu queria que vocês abrissem comigo. Salmo 130, salmo curtinho aí, 8 versículos só. Salmo 130. Vamos ler ele todos juntos? Está escrito assim, ó. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Nós não sabemos, meus irmãos, quando foi escrito esse salmo e qual foi o pecado que o salmista cometeu para escrevê-lo, né? A maioria dos estudiosos teólogos dizem que esse salmo foi escrito no cativeiro da Babilônia. Então, é possível que esse cântico tenha sido escrito quando Israel estava preso em outra nação, mergulhado em uma cultura estranha, em um idioma estranho, mergulhado em pecados, mergulhado em idolatria por todo lado, basicamente onde nós vivemos hoje. Os cristãos vivem em uma cultura estranha, vivem em um idioma estranho. Eu não estou falando de português, inglês, espanhol, estou falando de pessoas falam coisas estranhas, pecados por todos os lados. Não que o cristão não peque, mas nós vivemos uma cultura em que o pecado é deliberado. O pecado ele é cometido sem nenhum escrúpulo. Tá aí as notícias falando que superfaturaram respiradores. E ninguém é culpado por isso, e ninguém se sente arrependido por isso, né? E a idolatria por todo lado, na nossa cultura também. A idolatria, gente, não é a estátua de Nabucodonosor gigante que o pessoal fica se prostrando. Na época era, mas hoje a idolatria pode ser o seu entretenimento. Hoje a idolatria pode ser a Netflix, pode ser a internet, pode ser a tecnologia, pode ser você mesmo, pode ser o seu ego, as suas razões. A idolatria pode ser o seu corpo. A idolatria pode ser qualquer coisa. O Salmo 130 foi escrito, muito provavelmente, por conta de alguém que, vivendo numa cultura totalmente imersa, mergulhada no pecado, também participou desse pecado. E, portanto, escreve totalmente desesperado diante de Deus. Das profundezas clamo a ti, Senhor. A NVT traz, das profundezas do desespero clamo a ti, Senhor. Vamos lá, vamos começar expondo esse salmo,
queria que vocês acompanhassem comigo. Quero dividi-lo em 4 partes. 4 pares de versículos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que existe a última esperança para o salmista e a nossa última esperança também. Está escrito assim, ó: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. O salmista começa a sua penitência, o seu grito de desespero, o seu grito de pedida de socorro, no lugar onde seus pecados o levaram. Os nossos pecados não nos levam em lugares que nos deixam em paz, gente. Os nossos pecados não nos levam para lugares que fazem com que nós sejamos satisfeitos a longo prazo. O salmista está dizendo que ele estava nas profundezas. Isso remete mais ou menos, ao que Jonas fala, né, para Deus, quando ele está na barriga do peixe, no fundo do mar. Senhor, tem misericórdia de mim, porque agora não tem mais para onde eu ir para baixo. Eu estou no máximo de profundeza possível. E o salmista diz a mesma coisa, né? Das profundezas do desespero eu clamo ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. O início da penitência do salmista se concentra no lugar onde seus pecados o levaram. Isso é uma boa ou uma má notícia? Isso é uma excelente notícia, meus irmãos. Por quê? Porque você só consegue entender o que é uma notícia boa se você sabe o que é uma notícia ruim. Bom e ruim são conceitos relativos um ao outro. Não tem como você saber o que é bom se você não sabe o que é ruim. É por isso que evangelismos do tipo Jesus te ama não adiantam. Evangelismo do tipo você é pecador e por isso ele te ama, adiantam. O salmista está dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor porque eu estou no máximo de profundeza que o pecado conseguiu me levar, por minha culpa. Mas eu estou na profundeza, eu estou no fundo do mar, eu estou no fundo, não tem como eu ir mais para baixo. Eu estou nas profundezas, Senhor. Você só consegue enxergar a beleza de Cristo, a beleza do Evangelho, a beleza de Deus, a beleza do que Deus fez por você quando você conhece a sua podridão e, através da sua podridão, você consegue enxergar quem Deus é. Existe no Evangelho um conceito relativo entre mim e Deus. Cada vez que eu conheço a Deus, ou cada vez que eu me conheço mais, cada vez que eu me conheço mais, é a maneira pela qual eu conheço mais a Deus. Quanto mais eu conheço de mim, mais eu conheço de Deus. Você só consegue, mais uma vez, enxergar a beleza do Evangelho quando você conhece a sua podridão, a sua pecaminosidade, aonde o seu pecado te levou e a santidade de Deus. Entenda, meus irmãos, autoexames, você conhecer a si mesmo, autoexames não são prejudiciais se a perspectiva for Deus. Mais uma vez, autoexames, você se conhecer a si mesmo, você se conhecer não é prejudicial. E necessariamente, quando você se conhece, quando você começa a fazer autoexames, quando você começa a se conhecer mais você vai entrar em desespero pela sua pecaminosidade, mas isso não é ruim, a não ser que você queira que você seja bom por si mesmo. Aí isso é ruim, porque você não vai conseguir. Nós vivemos numa cultura de baixa autoestima, e isso mostra que o homem ainda quer ser a medida de todas as coisas, né? O homem ainda quer ser a resposta para a sua própria pecaminosidade, ele não vai conseguir. Eu convido vocês, meus queridos, a sentirem tristeza segundo Deus. O que é sentir tristeza segundo Deus? É se conhecer mais, se conheçam mais, porque à medida que vocês se conhecem, vocês vão conhecer a sua pecaminosidade e vocês vão conhecer cada vez mais a Deus, porque nele deve morar a nossa esperança, e não na nossa força de querer ser melhor. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. É isso que o salmista entende no versículo 1. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. O Senhor é minha única ajuda. Das profundezas eu clamo a ti. Ouve, Senhor, a minha voz. É interessante, já leram as Crônicas de Nárnia? A maioria do pessoal conhece as Crônicas de Nárnia, né? Livro muito bom. Livro infantil, mas que fala mais com adulto do que com as crianças.
Tem uma hora que a Lúcia, uma menininha, olha para Aslan. Aslan é a tipificação de Jesus, é um leão grande, né? E ela fala assim: Aslan, como você está grande. Imagina um homem falando para Cristo. Aslan, como você está grande. E ele fala: é porque você está mais crescida, meu bem. E aí ela: e você, não? Aí Aslan responde assim: eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos teus olhos. Você se conhecer cada vez mais, você se mergulhar dentro de si mesmo, entender a sua fragilidade, mostra o quanto Deus é grande. E o quão grande foi a obra que ele fez na cruz por você. E aí o salmista continua: estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. O salmista clama ao Senhor porque ele sabe contra quem ele pecou e que o Senhor é maior do que ele. Preste atenção, ninguém pede ajuda, meus irmãos, ninguém pede ajuda a alguém que sabe que não pode ajudá-lo. Você nunca vai pedir ajuda para alguém que você sabe que não tem capacidade para ajudar você. O salmista não pede ajuda para um outro homem. O salmista pede ajuda para o Senhor, porque ele sabe que o Senhor pode. Será que nós sabemos, nós temos a perspectiva correta de quem nós somos, de onde nós estamos, de quem Ele é e do quanto nós precisamos dEle? Quantas vezes você ora por perdão? Quantas vezes você pede por ajuda? Porque sabe que o seu braço não é capaz de cumprir os requisitos, né, que é pedido. Lembre-se, essa oração não é uma oração comum. Trata-se de uma oração de quebrantamento e súplica, tanto que o salmista fala, né, ele usa duas palavrinhas aí, ó. Das profundezas clamo. Clamar é orar com intensidade. E ele fala no final do versículo 2: estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele pede com insistência, né? Ele suplica diante de Deus. Então nós entendemos aonde está o nosso salmista aqui. Ele está no fundo do poço, porque entende quem ele é. Ele está no fundo do poço não pelo que o mundo está, mas por ele. É uma oração individual diante de Deus. Versículo 3 aí, agora o salmista vai argumentar com Deus. Se tu, soberano Senhor, registrasses os nossos pecados, quem escaparia? O salmista então apela aqui, meus irmãos, para a situação do mundo todo, e ele se coloca no mesmo balaio, né? O mundo todo é pecador. Senhor, se o Senhor registrasse todos os pecados de todos os homens, quem poderia escapar? Nem o Papa escapa. Ninguém pode escapar. Se o Senhor registrasse cada um dos pecados dos homens, ninguém escaparia. É interessante que nós sempre tendemos a olhar da perspectiva de outros homens. Ah, não, mas aquele homem que superfaturou seus respiradores é mais pecador do que eu. Então, eu estou de boa. O salmista não faz essa comparação. Ele fala que todos nós, todos os homens e mulheres, todos os seres humanos são pecadores. E por isso ele não tem a capacidade de se colocar melhor do que o seu irmão, melhor do que o outro homem. Ele olha direto para o Senhor, porque é o Senhor quem vai julgá-lo. Percebem um contraste entre todos os homens de um lado e Deus do outro? Todos os homens e Deus. Há um contraste gigantesco. E nós estamos do lado de todos os homens. A palavrinha registrar aí não é no sentido de Deus saber. Deus sabe os pecados de todos nós, isso é claro, nós sabemos, Deus é onisciente. Mas o registrar está no sentido de retribuir cada um de acordo com o volume dos pecados que comete. Quem escaparia se Deus simplesmente agisse com juízo sobre as nossas vidas? Um pregador chamado Mark Dever faz uma analogia legal. Eu não tenho certeza se é dele essa analogia. Enfim, imagina o seguinte. Imagine que você peque 5 vezes por dia. Você tenha 5 pecadinhos por dia. Temos mais que 5. Mas imagine que você peque 5 vezes por dia. Em uma semana você teria 35 pecados para responder diante de Deus. Em um mês você teria 140 pecados para responder diante de Deus. Em um ano você teria 1.825 pecados. Se você vivesse 75 anos, morresse com 75 anos, você chegaria no céu e teria que responder para Deus 136.875 pecados. Isso se uma pessoa santa,
pecasse 5 vezes por dia. Você peca muito mais, eu peco muito mais do que 5 vezes por dia. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Como nós podemos escapar da mão de um Deus santo desse jeito? Como nós podemos escapar? Como você faria para responder esses pecados? Paulo estava sendo muito sério quando ele escreveu lá em Romanos assim, ó, não há um justo. Não há nenhum. Ninguém é santo. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim, me coloque no céu porque eu o mereço. Não há um justo, nenhum sequer. E o salmista está argumentando exatamente isso. Senhor, se o Senhor registrar os pecados de todos nós, quem vai escapar? Nós falamos um pouquinho antes aqui sobre graça comum. O Senhor não retribui os pecados dos homens de acordo com o volume deles. O Senhor derrama muito mais graça sobre os homens do que juízo, né? E aí o salmista continua, versículo 4. Ele usa um mas, né, uma contraposição aí. Mas contigo está o perdão. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Entenda, o que é o perdão? Perdão, as pessoas pensam que perdão é simplesmente cancelamento. Mas perdão não é cancelamento de dívida. Perdão é pagamento de dívida, mas pelo ofendido. Imagina a seguinte situação, você está devendo numa loja R$100, sei lá, R$100. E aí o comerciante vai e te perdoa a dívida. Você que é o devedor não precisa pagar os R$100, óbvio, ele te perdoou. Mas ele precisa pagar pela mercadoria que ele te perdoou. A dívida não some, alguém tem que pagar por ela. Simplesmente isso. Por isso que eu não acredito muito em perdão, que a pessoa perdoa, mas quer que a outra pessoa pague por isso. Não faz sentido. O perdão recai sobre um dos dois, ou sobre o ofensor ou sobre o ofendido. Se o ofendido perdoa, o valor cai sobre ele. A Bíblia diz que o perdão está com o Senhor. Algo precisa ser pago. O perdão pressupõe que alguém pagou pela dívida gerada. E quem foi esse alguém que pagou pela nossa dívida? Ele está falando no versículo anterior, se o Senhor pegasse todos os pecados de todo mundo, ninguém poderia escapar, mas contigo está o perdão. Isso significa, mais para frente no Salmo a gente vai ver, que quem paga a nossa dívida é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. É interessante que o salmista usa a palavrinha está. O perdão é constante, é um presente constante. Não estará com Deus, não esteve com Deus, mas está agora com Deus. O seu pecado está agora com você. E o perdão dele está agora com Deus. Mas é necessário que você se humilhe diante de Deus para que você seja perdoado e entenda quem ele é, entenda quem você é. O salmista, ao mesmo tempo que ele ora a Deus, a fé dele vai respondendo para ele mesmo. Ele está falando, Senhor, eu estou nas profundezas, eu estou desesperado, não tenho a quem recorrer, eu recorro a Ti. Se o Senhor pegasse o pecado de todo mundo, tal. E aí ele responde, mas com Ele está o perdão. Há esperança. No fundo do poço há esperança. Lá na barriga do peixe, no fundo do mar, há esperança. Há esperança. A esperança não morreu. Mas é necessário que nós entendamos aonde nós estamos, para que nós entendamos aonde Ele está. Existe um processo da fé respondendo ao salmista enquanto ele está orando, ou enquanto ele está cantando, né? Enquanto nós oramos, Deus vai operando em nosso coração. Nós sabemos que a nossa oração não muda o caráter de Deus, não muda a Deus, não muda as ações de Deus. A nossa oração muda a nós, e esse salmo é uma prova disso. Enquanto ele está orando ali, o Senhor vai ministrando no coração e vai convencendo-o de que há perdão para ele, e há perdão para nós. E ele continua, né? Mas contigo está o perdão para quê? Para que sejas temido, para que sejas respeitado. O salmista entende o perigo do pecado deliberado. A minha pergunta para vocês é, Deus nos perdoa, mas e se Ele não nos perdoar? A quem nós nos recorreremos? E se Ele não te perdoar? E se Deus não perdoar a soma dos pecados de todos nós não temos mais para onde ir. É por isso que o salmista diz, contigo está o perdão para que o Senhor seja temido. Quando você ofende alguém, essa pessoa te perdoa, isso traz um certo respeito a nós com relação a essa pessoa. Imagina
Um Deus santo, extremamente santo, que perdoa os pecados dos homens. E é por isso que o salmista, ele não quer ficar nesse pecado deliberado, porque ele sabe que é um caminho perigoso. Ele sabe que é uma corda bamba. Deus, eu preciso que o Senhor me perdoe, e eu sei que o Senhor nos perdoa para que o Senhor seja temido. E quantas pessoas têm temor do Senhor hoje, meus irmãos? Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. O estado do salmista ao fazer essa oração, e essa talvez seja uma parte importante do salmo, né? O estado do salmista ao fazer essa oração é uma comparação entre ele, onde ele está, e Deus, onde Deus está. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Deus não deve nada para você. Deus não precisa te perdoar. Ele não ganha nada te perdoando. Contudo, ele faz isso. Por quê? Porque Deus é amor. Existe uma tensão entre alívio e alerta na passagem, no versículo 4. Né? Contigo está o perdão, isso é um alívio para nós. Mas está um alerta também, para que sejas temido. Preste atenção, quando você perdoar alguém, ou quando você pedir perdão para alguém, se há uma postura de respeito na pessoa que recebeu o perdão. E mais ainda, preste atenção se quando você pedir perdão ao Senhor, se você o reverencia mais depois disso, o teme mais depois disso, ou simplesmente pensa assim, vou pecar, Deus perdoa. Esse não é o Deus da Bíblia. Simplesmente vou pecar e Deus perdoa. Existe condenação sobre uma pessoa que pensa assim, meus irmãos, infelizmente. E aí então o salmista vai adorar o Senhor, e aí é o terceiro ponto, versículos 5 e 6, está escrito assim, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Assim como o salmista tem consciência da totalidade do seu pecado, ele entrega todo o seu ser ao Senhor. A oração do salmista, né, o cântico que o salmista está escrevendo, é uma pregação para ele mesmo. Ele está pregando para ele. Eu espero no Senhor com todo o meu ser. Assim como o pecado toma todo o meu ser, toma a minha mente, toma as minhas mãos, os meus olhos, toma o meu coração, toma a minha língua principalmente, toma os meus pés, toma as minhas emoções, toma tudo. Eu entrego tudo ao Senhor. Porque tudo em mim é pecado e tudo no Senhor é salvação. Assim como o salmista tem consciência da totalidade da sua pecaminosidade, ele entrega todo o seu ser ao Senhor. Aqui existe um recurso judaico, da poesia judaica, chamado de paralelismo, né? Ele diz a mesma coisa em duas frases diferentes. Ele está falando, espero pelo Senhor, versículo 5, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Provérbios 1:4, tem um outro exemplo de paralelismo, ele diz assim, os conselhos do sábio, né, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Há um paralelismo entre inexperientes e jovens e prudência e conhecimento. Aqui há um paralelismo entre esperar no Senhor com todo o meu ser e colocar esperança na palavra do Senhor, né? A esperança do salmista não está no fato de ele cobrir suas más obras com boas obras. O salmista não faz promessa, ele sabe quem ele é. Deus, me perdoa dessa vez, porque da próxima vez eu não vou fazer mais. Eu vou melhorar, eu prometo. O salmista não faz isso. Ele simplesmente coloca a fé no Deus que ele conhece. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, nada. Por isso que eu espero e coloco todo o meu ser nas suas mãos. Por isso eu coloco todo o meu ser nas suas mãos. Você conhece o Senhor pelo que ele se revela ou pelo que outras pessoas falam dele? Gente, quem seríamos nós, individualmente, se outras pessoas nos conhecessem pelo que outras pessoas falam de nós? Só que com Deus é assim. Nós conhecemos a Deus não de experimentá-lo, não de ter relacionamento com Ele, mas de ouvir outras pessoas falando sobre Deus. E quanta bobagem as pessoas falam sobre Deus, quanta besteira as pessoas falam. O salmista conhece quem é Deus. Ele chama Deus pelo nome no versículo 1 e no versículo 5, quando está escrito Senhor com todas as letras maiúsculas, é o nome de Deus, né? Ele chama Deus pelo nome. E ele continua, ele faz uma ilustraçãozinha, né? Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã.
Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. A Bíblia traz um conceito muito interessante entre luz e trevas e sempre associa trevas com desespero, algo perigoso, noite. Isso acontece em vários trechos, né? O Vale da Sombra da Morte é um lugar escuro, né? Traz a ilustração de lugar escuro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É um outro texto que fala sobre escuridão e desespero. E o salmista está falando, eu espero pelo Senhor, assim como aquela sentinela que está andando nas muralhas, né? na época em que está sendo escrito. Eu espero pelo Senhor, assim como aquelas sentinelas que estão na torre, andando pelas muralhas e não sabendo se pode vir um exército atacá-los ou não. O salmista fala, é assim que eu me sinto, eu quero que o sol raie para que eu veja o que está acontecendo. E aí ele espera pelo Senhor para que a luz do Senhor brilhe no coração dele, para que arranque ele do estado de pecado em que ele se encontra. Ele espera pelo perdão do Senhor, né? Pelo que temos tido mais ansiedade e preocupação hoje. Pelo que você se anseia? Pelo que você tem preocupação? Você tem medo de morrer? O problema não é ter medo de morrer, o problema é fazer... O que acontece depois que você morre? Para onde você vai? Como é que você vai responder diante de Deus? De novo, pelo que você tem sentido mais ansiedade e mais preocupação, nada mais importa para o salmista, gente. Nada mais importa para o homem que escreveu esse salmo, além do Senhor brilhar perdão no coração dele, perdão na vida dele e resgatá-lo. E aí, versículo 7. Agora o salmista não está falando mais consigo mesmo, não está falando mais com o Senhor, ele está falando com Israel no total. E aí a gente traz para a igreja. Ponha a esperança no Senhor, ó Israel. Trazendo para nosso contexto aqui, ponha a esperança no Senhor, meus irmãos. Ponha a sua esperança, o seu anseio, o seu desejo no Senhor. Ponha o seu desejo e a sua esperança de redenção no Senhor. Nossa esperança deve estar em quem pode, de fato, resolver os nossos problemas. Não coloque sua esperança final na cultura, no dinheiro, na família, no trabalho, no entretenimento, no prazer. Não coloque a sua esperança em nada que não pode te ajudar. Tudo isso aqui vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar. Tudo isso que eu falei podem ser substitutos de Deus para vocês. E para mim também, lógico. Não coloque sua esperança nessas coisas, meus queridos. Por que nós não devemos colocar esperança nessas coisas? E aí começam a vir as notícias boas agora. Porque no Senhor há amor leal e plena redenção. Final do versículo 7 aí, ó. 2 motivos que o salmista levanta pelos quais nós devemos colocar nossa esperança em Deus. Primeiro, há amor leal em Deus. Há amor leal em Cristo. Há amor leal. A Bíblia caracteriza Deus como sendo um amor. Deus é amor. De novo, Ele não foi, Ele não será. Ele é agora. Deus é amor. O salmista diz, né? Coloque a sua esperança no Senhor, ó Israel. Porque no Senhor há amor leal. Tire da sua cabeça aquela imagem de que Deus é um policial raivoso sentado no trono olhando, pecou, chicote. Tire da sua cabeça essa ideia de que Deus é um juiz impiedoso. Isso é a forma como as pessoas falam de Deus. E lembre-se de como Ele se apresenta. Há amor leal no Senhor para aqueles que se quebrantam diante dEle. Há amor leal. Algumas versões trazem que no Senhor há misericórdia. Ele se compadece da nossa situação de pó e barro que nós somos. O Senhor se compadece de nós. O Senhor não é um Deus estático lá no alto, olhando simplesmente braço cruzado. Ele se compadece de você. Ele se compadece de nós. No Salmo 136, depois se quiserem abrir, mas não precisa, é repetido 26 vezes uma frase característica do Salmo. O salmista cantava e Israel repetia, né? Ele falava e Israel falava, seu amor dura para sempre, seu amor dura para sempre, seu amor, 26 vezes fala no Salmo isso, seu amor dura para sempre. O seu amor não dura pouco, o seu amor não durou ontem, o seu amor não acaba, ele dura para sempre.
para sempre. Há perdão e há misericórdia no Senhor para sempre, para aqueles que se quebrantam diante dele e entendem onde estão e onde ele está. Além de haver amor leal e misericórdia em Deus, há plena redenção, e aqui entra a figura maravilhosa e majestosa de Cristo. O que é redenção? Cristo Redentor. Nós sabemos, né? Tem a estátua lá no Rio. O que é redenção? Redenção é resgate. Cristo Redentor, o Cristo que nos resgata. E o resgate não é simplesmente Jesus jogando uma boia e pega quem quer. O resgate é Jesus colocando a mão no mar e tirando afogados de lá de dentro. O mar é chamado de pecado. Você, meu querido, estava morto nos seus pecados. Você estava morto nos seus delitos, nos seus pecados. Quer você tenha consciência, quer não tenha. Você estava morto nos seus delitos e pecados. O Senhor veio e trouxe plena redenção. Plena, em outras palavras, total. Redenção cheia. O Senhor te redimiu de forma completa. Porque o seu amor dura para sempre. Tudo isso, gente, é encontrado só no Senhor e nada mais. E aí, para a gente finalizar, versículo 8. O salmista, então, se lembra da maior promessa, né, do Antigo Testamento. Ele próprio redimirá ou resgatará Israel de todas as suas culpas. Todas. Essa é a promessa final na qual se apoia todo esse salmo. Não é qualquer um que vai redimir você. No caso, que vai redimir o salmista, porque nós sabemos quem nos redimiu. É interessante que o salmista está olhando para o futuro. Nós esperamos no Senhor, porque um dia Ele próprio vai vir. Ele próprio vem nos redimir. Nós temos o privilégio de não precisar olhar mais para frente, mas olhar para trás. Porque Ele próprio já veio nos redimir. E essa é a grande beleza do Evangelho, é o Senhor Jesus vindo ao favor de homens que estão nas profundezas dos seus pecados e que não têm aonde se recorrer. E o Senhor vem e resgata. Lembra que eu falei do perdão? É necessário que haja uma cruz, porque existe uma dívida a ser paga. Ou nós pagaríamos a dívida, ou ele pagaria, porque ele era o ofendido, né? Ele vem e ele paga. Não é qualquer um que vai redimir, é ele próprio. E aí o versículo que comprova isso, né? Segundo Coríntios 5:19, a melhor notícia de todas. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E aí eu pergunto para vocês estão reconciliados com Deus? Entendem onde estão? Entendem quem são? Entendem por que é necessário Ele vir? Ou Ele ter vindo, né? O Senhor Jesus não veio nos redimir de algumas culpas, gente. Não existem pecados imperdoáveis para Deus, no sentido de pecados que nós cometemos dia a dia que o Senhor não pode nos livrar. Sabe o adultério que você cometeu? Há perdão para ele. Sabe o assassinato que você cometeu, o roubo, a mentira que você falou, a inveja que você sentiu, o desejo de maldade contra outra pessoa que você cometeu? Tudo isso, há perdão, está pago na cruz. A cruz de Jesus e a ressurreição, o túmulo vazio provam que o Senhor de fato cumpriu essa promessa e veio nos redimir, nos resgatar dessas coisas. O Salmo 130 é uma perfeita fotografia do que é o Evangelho. Há um pecador morto nos seus pecados, nas profundezas deles, mas que encontra a esperança porque espera no Senhor. E eu quero compartilhar com vocês 4 aplicações para a gente encerrar. Primeiro, fazer autoanálises, você se conhecer é necessário. Não fuja de si mesmo, não adianta. Não adianta. Fazer autoanálises é necessário. Segundo, conheça cada vez mais, dia a dia, diariamente, não se canse de conhecer quem é o Senhor. Conhecendo o Senhor, você entende que você não é pior do que os seus irmãos que estão ao seu redor, mas também não é melhor do que eles, e que todos vocês precisam de uma pessoa só, que é o próprio Jesus, né? Terceiro, pregue a si mesmo. Pregue a si mesmo. Como que eu prego para mim mesmo? Faça a sua fé dizer para a sua ansiedade: eu espero no Senhor. Ainda que eu sinta tudo de pernas para o ar, eu espero no Senhor. A minha esperança está em Cristo. Seu coração vai querer te afogar
em autopiedade, quando você faz sua autoanálise, coitado de mim. Ou em autoengano, eu sou bom, eu não sou igual aquele cara que fez aquilo ou aquele outro. Seu coração vai querer te afogar em autopiedade ou em autoengano. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Seja honesto consigo mesmo e espere que você precisa do Senhor. E para finalizar, meus queridos, a promessa de que o Senhor redimiria seu povo foi totalmente cumprida na cruz de Cristo. O Senhor veio, o Senhor pagou, o Senhor ressuscitou, provando que pagou, e o Senhor oferece resgate para cada um de nós. O Senhor não oferece resgate de alguns pecados, meus irmãos, mas de todos os pecados. Eu gostaria de convidar vocês a pensarem sobre isso, a se analisarem e verem que de fato nós somos feitos de pó e de cinza, mas que existe um Deus e que esse Deus veio ao nosso resgate, ainda que nós sejamos quem nós somos. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua vinda, Pai. Não nos livre, Senhor, de nos conhecermos e de conhecer a Ti também, Pai. Tira toda a mentira do nosso coração, Senhor. Que o Senhor venha ao nosso favor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Livra-nos de nós mesmos, Pai. Que nós venhamos a encontrar contigo, nós Te glorificamos porque o Senhor se apresentou a nós, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor veio e o Senhor não nos deixou sem esperança, Senhor. Obrigado em nome de Jesus por tudo que tens feito. Amém.